Graça e paz, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Sião. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, domingo, dia do Senhor. Louvado seja Deus por esta escola bíblica dominical. E eu agradeço o convite para mais uma vez estar aqui com os irmãos, mesmo que virtualmente. Saudade de todos, viu? Meus queridos e amados, nós estamos estudando neste trimestre a doutrina do Espírito Santo. É um dos temas mais maravilhosos a ser estudados no ensino bíblico, mesmo porque a doutrina do Espírito Santo é uma das doutrinas mais incompreendidas da tradição cristã, especialmente da Reforma para cá. E a má compreensão da doutrina do Espírito Santo tem proporcionado muitas heresias, surgimento de muitos movimentos, e então precisamos estudar com muita cautela, sabedoria do Espírito, essa doutrina. E claro, com muita fidelidade às Escrituras, o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. A Bíblia é a nossa fonte de informação acerca do Espírito Santo. Confesso que nesta manhã sinto o peso da responsabilidade de trazer esse tema para a Igreja Sião, porque sei dos pastores que fazem parte desse ministério, dos nossos queridos pastores mestres, né? Meu amado pastor Walter e pastor Epímaco. Mas, humildemente, peço licença aos mestres para poder falar de maneira simples, mas espero ser fiel ao que a Bíblia ensina acerca desse assunto. Gil me pediu a lição número 3, que o tema é o Espírito Santo, presença e atuação no Novo Testamento. O texto bíblico, o texto áureo, o texto básico é todo o capítulo 2 de Atos, que é o texto da descida do Espírito Santo. Mas o texto áureo é o versículo 16 e o versículo 17, que está dentro da pregação de Pedro. Diz assim o texto sagrado: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Pai querido, Pai santo, diante da tua palavra, nós nos encontramos nesse momento, nesta manhã, e suplicamos, ó Deus, a ação do teu Espírito em nós, nos instruindo, nos orientando acerca das verdades do Senhor para a nossa vida, Pai. Abençoa-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Outro dia eu estava assistindo uma pregação de um outro movimento, e o pregador falou sobre esse texto do profeta Joel, citado aqui no discurso de Pedro, registrado aqui no livro de Atos, e ele falava que essa profecia ainda ia acontecer um dia. Aí eu falei, isso aí está totalmente fora de contexto, fora de sintonia com o texto bíblico. A citação de Pedro, do texto de Joel, é uma citação chamando a atenção de que esta profecia estava sendo cumprida ali naquele momento, naquele dia. A doutrina do Espírito Santo nos ensina, nos mostra de que o Espírito Santo ele é pleno em toda a Escritura Sagrada. A gente já viu nas lições passadas, nas lições anteriores, na primeira lição e na segunda lição, e quem também teve a oportunidade de ler a introdução do autor da revista, viu que o Espírito Santo ele é Deus, ele faz parte da Trindade, é uma pessoa divina,
ele está presente em todo o Antigo Testamento. É verdade que, vamos dizer assim, de maneira um pouco diferente da presença do Novo Testamento, mas o Espírito Santo está presente em todo o Antigo Testamento, desde o primeiro versículo da Bíblia, quando fala da criação em que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, dando forma a tudo aquilo que foi criado. O Espírito Santo, sendo uma pessoa da Trindade, está em plena concordância com Deus Pai e com Deus Filho. E a lição de hoje vai falar do Espírito Santo e a sua presença e atuação no Novo Testamento. O Novo Testamento ele é repleto da ação do Espírito Santo. Já começa pela própria concepção de Jesus Cristo. Maria, uma jovem, ainda virgem, e ficou grávida, sem ter relação com seu marido, seu futuro marido ainda naquele momento. E isso foi obra do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos deixa claro de que a concepção de Cristo, o Deus encarnado, foi um ato, uma ação miraculosa, divina, do Espírito Santo. Então ele foi responsável pela concepção de Maria. A gente vai também ver a ação do Espírito Santo de maneira muito ativa no exercício do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele acontece todo com a ação do Espírito nessa sintonia perfeita de Deus Filho, Deus Espírito Santo. É interessante também que no ministério de Jesus, o Espírito Santo aparece, pelo menos em 2 registros, né? Um ali no batismo de Jesus, registrado em Mateus 3, quando em forma de pomba o Espírito se manifesta presente ali. Aliás, ali também nós temos a presença da Trindade. Deus Filho sendo batizado, Deus Espírito sendo revelado em forma de pomba e Deus Pai, né, quando a voz faz aquela declaração linda sobre Jesus. Num outro momento também, quando Jesus ele é levado pelo Espírito, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto, onde ele seria tentado. Então, toda a obra de Cristo está baseada na ação do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério. A gente também vai encontrar com muita clareza a ação do Espírito no ministério dos apóstolos. Eu diria até que sem a ação do Espírito Santo, os apóstolos eles não teriam condição de fazer a obra que fizeram. Nenhum ser humano conseguiria fazer uma obra tão grandiosa, tão gigantesca, se não tivesse a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Observe no texto de Atos, capítulo 2, quando há a descida do Espírito Santo, que os apóstolos começam a avançar na proclamação do Evangelho. E o primeiro grande milagre do Espírito Santo aqui nesse texto, para mim, é justamente o fato de Pedro começar a pregar com ousadia e com autoridade. Nós sabemos de quem era Pedro, né? Era um homem de poucas letras, um homem simples, rude em suas ações, em suas palavras, e, no entanto, por meio da ação do Espírito Santo nele, o Espírito Santo que já havia descido, ele pregava com uma autoridade de alguém que conhecia a causa do que estava defendendo. Em Atos 1:8, é um texto para mim fantástico sobre essa questão do Espírito Santo, um pouquinho antes ainda da ascensão do Senhor e da descida do Espírito, porque como ele falou que ele iria e mandaria o outro Consolador, então o Espírito só desce depois da ascensão do Senhor.
Atos 1,8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito, a minha tradução diz virtude, outras diz poder. A palavra é a mesma, né? Dínamos, no grego. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus dizendo que receberíamos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos daria poder, nos daria força, autoridade para testemunhar do Evangelho, para testemunhar do reino de Deus, para falar coisas que talvez não fossem compreendidas apenas pela nossa visão humana, intelectual, mas que era preciso essa ação do Espírito, esse impulsionar do Espírito, tanto na proclamação daquele que iria ser o proclamador, como daqueles que ouviriam esta mensagem proclamada. E é o Espírito que ia fazer esta ação, né? Esse trabalho. Então, essa é a ação do Espírito que nos dá esse poder. E aqui em Pedro a gente vê isso. Pedro estava com esse poder do Espírito para poder pregar esta verdade, né? Com autoridade. A gente tem aqui o fenômeno de que várias nações ouviam a mensagem pregada na sua própria língua, no seu próprio idioma. Por que foi possível isso? Por causa da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. A igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, ela conseguiu avançar no seu contexto histórico de dificuldade, de perseguição do judaísmo, perseguição do Império Romano. Ela conseguiu avançar porque os crentes, eles receberam este dínamo, este poder do Espírito para poder falar de Jesus, mesmo que tivesse que morrer por causa disso. Nós temos o episódio do apóstolo Paulo, que ele planejava ir a Jerusalém e os seus companheiros diziam, não vá porque há uma expectativa de perseguição e morte para você lá. E Paulo, movido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, ele diz, eu vou, porque eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então os apóstolos munidos desse dínamo, desse poder dado pelo Espírito, eles não tinham medo nem mesmo da morte para proclamar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai demonstrar também essa relação com o Espírito Santo em toda a sua caminhada ministerial, né? Como ele vai pregar, a ousadia com que ele pregava, sendo ele aquele que tinha um histórico complicadíssimo. O histórico de Paulo era um histórico muito complicado. Ele vinha de uma posição de perseguidor da igreja, de alguém que matava cristãos. E agora este homem se transforma num proclamador do Evangelho, num discipulador, num pastor. E isso só foi possível por quê? Por causa da ação do Espírito Santo que estava dirigindo o seu caminho. E Paulo acreditava sim nessa verdade de que o Espírito é quem conduz o crente, né? O Espírito é quem conduz o crente na sua vida. Ele diz em Romanos 8,13 ou em Gálatas 5,16 que aquele que vive pelo Espírito, ele vive de maneira a agradar ao Espírito e não agradar à carne. Então, é por meio da ação do Espírito que nós exercemos o nosso ministério cristão no mundo. Sem a ação do Espírito, a nossa carga seria muito mais pesada, né? Os apóstolos, antes da ascensão de Jesus, eles tinham Jesus. Jesus estava ali com eles no dia a dia. E quando Jesus planeja ir embora, que eles ficam preocupados, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Fiquem em paz, porque eu vou
vou preparar lugar, voltarei para buscar a vocês, e no momento certo, um outro Consolador virá para consolar vocês, para conduzir vocês no exercício, no cumprimento da missão. Porque assim como Paulo, a igreja, na sequência da sua história, ela só consegue cumprir a sua missão por causa da ação do Espírito na vida da igreja, né? Aliás, a gente precisa ter muito cuidado, como eu falei no iniciozinho, sobre essa questão da doutrina do Espírito, porque surgem muitas ideias por aí. A gente tem muitos movimentos que têm deturpado o ensino do Espírito, né? Muita gente dizendo que está falando no Espírito, mas mensagens que vão de encontro ao Evangelho. E o Espírito Santo, ele não vai de encontro ao Evangelho. O Espírito Santo, ele vai testificar o Evangelho. Ele vai testemunhar de Jesus Cristo. E tem muitas igrejas por aí que faz, por exemplo, o culto ao Espírito Santo. O culto é a Deus em nome de Jesus por meio do Espírito. O Espírito Santo é que nos conduz à verdadeira adoração, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E todo cristão, ele tem o Espírito Santo em si. Tem até uma música que diz, né? Derrama sobre nós o teu Espírito. É uma letra totalmente equivocada, porque o Espírito já foi derramado e o cristão passa a ter o Espírito em seu corpo, que é o templo do Espírito, como diz o apóstolo, a partir do momento da sua conversão. Aliás, essa verdade doutrinária eu aprendi em 98, início de 98, na classe de Novos Convertidos, Valdívio Coelho 1. Então, é esse Espírito que habita em nós, assim como habitou em Paulo e impulsionou ele a exercer seu ministério, que também habita em nós e nos impulsiona a exercer o nosso ministério. Nosso ministério cristão. Eu não estou falando aqui dos dons, vai ter um momento que nós vamos estudar sobre os dons. Os dons são capacitação específica e personalizada para cada crente. Mas há um ministério que é geral, é o ministério cristão, o ministério de ser cristão, de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E esse testemunho só é possível por causa da ação do Espírito Santo em nós. O último ponto aqui da revista fala que a promessa do Espírito Santo de atuação para todos os crentes é justamente isso. Nós recebemos o Espírito no dia da nossa conversão e Ele é quem vai nos conduzir, é Ele que vai nos convencer do pecado, é Ele que vai nos alertar dos perigos e das armadilhas da nossa carne. Por isso que nós devemos andar no Espírito. E como nós devemos andar no Espírito? Tendo comunhão com Ele. E como é que nós temos comunhão com o Espírito? Eu não encontro outra maneira senão por meio de uma vida de piedade, uma vida de religiosa, uma vida de meditação na palavra, enchendo o nosso templo, o nosso pensamento com a palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida que adora e que glorifica a Deus em todo o tempo. Isso é andar no Espírito. Então esse Espírito é que vai nos mostrar as nossas fraquezas e nos fortalecer diante das adversidades. E esse mesmo Espírito que vai nos capacitar a falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo. Então a doutrina do Espírito Santo, ela vai ganhar essa clareza, essa amplitude no Novo Testamento, né? Ela vai conduzir a igreja para a proclamação do Evangelho, para a proclamação de Jesus Cristo. De que maneira? O autor da revista traz 3 pontos aqui que me chamam a atenção. Primeiro, diz que o Espírito Santo, em Atos, né? Jesus orienta os discípulos pelo Espírito Santo, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o Espírito Santo nos conduzirá a atos de que glorifiquem a Cristo. O outro ponto é o poder do Espírito Santo para testemunhar. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse texto é muito importante a gente ler e entender, porque muita gente acha por aí que tem poder do Espírito para fazer sinais miraculosos, para fazer mesa levitar, né? Usar paletó que derruba, usar macas e outras coisitas mais que a gente ouve por aí, coisitas muito estranhas. Mas não, o que o texto ensina é receber poder para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E por último, o Espírito Santo nos demais livros do Novo Testamento. Aliás, os autores, os escritores, né? É bom diferenciar uma coisa da outra. Quem é o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele é o único autor. Por isso que a Bíblia ela é perfeita, ela é harmônica, ela não entra em contradição na sua configuração literária, desde o início até o fim, desde Gênesis até Apocalipse, porque o autor é o único, é o Espírito Santo. O mesmo que inspirou a Moisés, inspirou a João, a Paulo e todos os outros escritores. O autor é o Espírito Santo. E o escritor é homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todo o Novo Testamento, todos os livros da Bíblia Sagrada, especialmente do Novo Testamento, que é o objetivo da nossa lição agora de manhã, nós vamos encontrar uma referência à inspiração do Espírito Santo, na doutrina, na orientação, na palavra que vem de Deus para o coração da igreja. Então, meus amados irmãos e queridos, que possamos estudar a lição, né, da doutrina do Espírito Santo, olhando para o texto sagrado, né? Eu aconselho a você a ler todas as referências bíblicas que são colocadas aqui na lição, porque elas são importantes. A gente não lê aqui porque não dá tempo a gente fazer essa leitura. E o autor da revista ele traz algumas indicações importantes de biografia, né, de referências para o estudo dessa temática. E eu chamo a atenção para o esboço de teologia sistemática de Langston, A.B. Langston, da JUERP 1986, para que você possa estudar essa temática. E que o Espírito Santo do Senhor possa nos guiar a cada dia a uma vida que exalte e glorifique a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor mova o nosso coração para cuidar uns dos outros. Que o Espírito Santo do Senhor mova o nosso coração para amar a Deus e proclamar o seu evangelho nos quatro cantos deste mundo, a começar pela minha Jerusalém. A minha Jerusalém é Amélia Rodrigues, a sua Jerusalém é Salvador, a começar do Campo Grande até os confins da terra. E é o Espírito Santo que nos dá essa habilidade, que nos dá essa coragem, que nos dá essa ousadia, para que, se necessário for, perder até a nossa vida, né? Uma das coisas mais lindas na história da igreja é que os primeiros cristãos, eles morriam, eles eram queimados vivos, eles eram jogados no Coliseu para ser devorados pelos leões, mas eles não perdiam a fé, eles não perdiam a esperança. Nesse mundo com tanta dificuldade, nesse mundo com tantas perseguições, sejam ela ostensiva ou velada, disfarçada, nesse mundo com tantas tentações, nesse mundo com tantas possibilidades, né? Com tantas vozes, mais do que nunca, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para ser cristão neste tempo, para ser cristão nessa época. Cuidado com as vozes deste mundo, mas que ouçamos a única voz que devemos ouvir, é a voz do Espírito Santo. E eu estou usando voz aqui num sentido figurado, porque Deus não vai vir buzinar no nosso ouvido para dizendo coisas para a gente, porque Ele já nos deu a palavra. E a palavra de Deus é a voz do Espírito Santo para o meu coração, para o seu coração, para a minha vida, para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e se aplique ao estudo. Se aplique ao estudo sobre essa temática,
sobre essa doutrina, para não ser enganado por outros ensinos deturpados que possam ter por aí. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Ó Deus, obrigado porque no dia da minha conversão, o meu corpo passou a ser templo do Espírito. E é este Espírito, ó Deus, que me abre o entendimento quando leio a Bíblia. É esse Espírito que pegou um menino tímido e transformou num pregador da palavra. É este Espírito que me alerta, nos alerta quando estamos entrando em perigo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ouvir a voz do Teu Espírito por meio da Tua palavra. E fala ao coração do Teu povo. Fala ao coração da Tua igreja, Pai. Que nesse tempo tão difícil que vivemos, a gente possa estar firmes em Cristo, na condução do Espírito Santo. E que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe e guarde. Em nome de Jesus.